Não, o Corinthians não vai receber mais que o Flamengo no que toca aos direitos de mídia a partir desse ano de 2025. Ainda que tenha o melhor cenário possível para o Corinthians, ele não vai sequer igualar o que o Flamengo deve ganhar via Libra. E eu vou apresentar a vocês os argumentos, os números, para desmistificar de forma inequívoca uma narrativa pró-Corinthians que nasce principalmente da imprensa de São Paulo. Às vezes eu fico em dúvida se por falta de conhecimento dos números e contexto ou, de repente, por forma intencional. Não sei. Mas essa narrativa de que o Corinthians vai ganhar mais, nem sequer igual vai ganhar. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte aqui o trabalho do canal, o conteúdo do canal e quer ajudar ao crescimento do canal, se inscreva. Você vai estar apoiando o canal. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho. É muito importante para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto é deixar aquele like, o joinha, porque é através do seu like que o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Então não esqueça de dar o like, deixar aquele joinha. Claro, se você concorda ou não concorda com algo que foi abordado, se você gostou ou não do conteúdo, não importa, o importante é interagir, pois é através dos seus comentários, então, portanto, comente, que a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo entregue. Então, comente. É muito importante para que a gente saiba como você está reagindo a esse vídeo. Claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, com a família, até porque esse assunto aqui é bastante interessante e esclarecedor. Desmistifique, como eu falei, de forma inequívoca, uma narrativa pró-Corinthians nesse caso. E dê aqui seu feedback sobre o áudio, se está ok. Voltando ao tema do vídeo, muito eu tenho visto e escutado que o Corinthians vai ganhar mais que o Flamengo nesses novos contratos de mídia. O Corinthians através da LFU e o Flamengo através da Libra, que o Corinthians conseguiu fechar um acordo melhor. Não! De fato, o Corinthians conseguiu reduzir a diferença que tinha para o Flamengo. Mas não vai ganhar, mesmo que no melhor cenário, mais que o Flamengo, ou sequer igual. Existe uma narrativa, como eu já falei, principalmente vindo da imprensa de São Paulo, e claro, os torcedores corintianos compram essa narrativa, mas ela não passa de uma narrativa. E vamos lá, vou colocar aqui algumas informações, e começando justamente por essa, site da ESPN. Olha só o que comenta. A LFU está no mercado e ainda não possui garantias financeiras de quanto será arrecadado com a venda dos direitos de transmissão. Aí, logo em seguida, coloca: a Liga precisa conseguir cerca de 1,6 bilhão para o Corinthians, por exemplo, em um cenário otimista, receber aproximadamente 220 milhões. O que está dizendo aqui? Primeiro que não fechou nada, porque está precisando chegar a esse valor. A Liga precisa conseguir, então não conseguiu ainda. 1,6 bi, alguns falam 1,7 bi, mas ele fala cerca de 1,6 bi, então pode ser 1,7. Para que num cenário otimista, que seria o melhor cenário, o Corinthians ganhar 220 milhões. Claro, se esse é o melhor cenário, a garantia mínima, que não diz aqui, mas que muito se fala que o Corinthians tem que ser menor que esses 220 milhões, senão não seria garantia mínima. Agora, a gente vai para o outro lado e vai pegar aqui a projeção que o Flamengo fez junto ao seu Conselho Deliberativo e a projeção que o próprio grupo da Libra fez dos ganhos de cada time, inclusive do Flamengo. E olha só o que diz aqui.
a projeção mostra o Flamengo com a maior arrecadação, no caso a projeção da Libra, tá? 220 milhões. O valor é levemente superior ao que foi projetado pelo clube, 210 milhões. Poxa, Diogo, e aí um ponto, né? O clube tem a estimativa de ganhar 220, mas ele projeta ali no seu orçamento, ele é mais conservador, coloca 210. E essa projeção de 220, é importante destacar, é considerando o cenário atual do Flamengo, ficar no G4, chegar em quarto, o que aconteceu em 2023. Essa foi a base, referência para projetar esse valor. E é o que tem acontecido nos últimos anos com o Flamengo. Ou seja, o Flamengo repetindo aí o que tem acontecido nos últimos anos, ganha 220 milhões. Aí você vai falar, pô, Diogo, mas você falou que nem empata com o Corinthians. E o Corinthians pode ter um cenário mais otimista, 220, e o Flamengo dentro da normalidade mesmo, 220, eles empatarem. Só que aí tem um pulo do gato, meu amigo. Nesse cenário do Corinthians, é o mais otimista, é conseguindo fechar aquele 1.6, 1.7 bi. E para isso, a LFU que está negociando com a Globo teria que fechar o pay-per-view. E olhe lá, já falei aqui em outros vídeos que ainda fechando o pay-per-view não fica nem perto de 1.6 bi ou 1.7, mas vamos dizer que consiga, vai ter que fechar o pay-per-view. E no contrato do Flamengo ou da Libra com a Globo não está incluso o pay-per-view. O pay-per-view seria nada mais, nada menos do que um bônus que automaticamente elevaria esse valor projetado do Flamengo de 220 para algo bem maior. E aí o Corinthians, na melhor expectativa dele, seria 220, o Flamengo no cenário normal. Importante frisar, considerando o quarto lugar, 220, e se o Flamengo for campeão brasileiro, que seria o seu melhor cenário, seria 245 milhões. E, claro, se conseguir fechar a LFU fechando o pay-per-view, automaticamente vai acrescer no contrato da Libra o pay-per-view, que por tabela, que por consequência, vai aumentar ainda mais o valor que o Flamengo tem fechado com o Grupo Globo via Libra. Ou seja, em qualquer cenário onde o Corinthians consiga o seu melhor cenário, automaticamente isso elevaria, e não é pouco, e muito, os ganhos do Flamengo. No pior cenário, onde o Corinthians, onde a LFU não consegue fechar esse 1.6 bi, e o Corinthians vai ganhar o mínimo, que eu não sei qual é o mínimo, mas com certeza é menor do que o melhor cenário, aí o Corinthians ganharia menos ainda que o Flamengo. Mesmo o Flamengo não tendo, por exemplo, vamos dizer que não feche com o pay-per-view, não tem pay-per-view. O Flamengo ainda pega os 220 milhões e o Corinthians vai ganhar menos de 220 milhões, porque o mínimo tem que ser menos do que o cenário mais otimista, por lógica e consequência. Enfim, em todos os cenários o Corinthians não ganha mais que o Flamengo e nem sequer iguala. Diminui a diferença em relação ao que tinha antes? Sim, diminui. Já fiz um vídeo aqui em relação a algumas críticas na negociação por parte do Flamengo, muito em função dos interesses que o Landim deveria ter aí nessa negociação, de repente de assumir um cargo na Libra, não sei. Mas o fato de diminuir a diferença não é a mesma coisa que igualar e muito menos que superar o Flamengo. Eu tenho visto aqui algumas matemáticas criativas no comentário. Eu já coloquei aqui as informações para vocês, né? Isso eu tirei do site da ESPN, as informações do Corinthians e do site do UOL, coluna do Rodrigo Matos, que cobre o Flamengo, as informações do Flamengo. E aí eu vejo bastante matemáticas criativas aqui em comentários, que o Corinthians vai ganhar 280 milhões ou 300 milhões, o Flamengo vai ganhar 160, 150, que isso já foi discutido no Conselho Deliberativo do Flamengo. Cara, que viagem! No Conselho Deliberativo do Flamengo foi projetado 210 milhões, sendo que a própria Libra projetou o ganho de cada clube e incluiu o Flamengo terminando em quarto lugar, como terminou o campeonato de 2023, que foi referência, ganhando 220 milhões. E sendo campeão brasileiro, a própria Libra projetou isso, o Flamengo ganharia 245 milhões. Claro, repetindo os números de audiência e desempenho de 2023, que foi a referência para que a Libra projetasse esse valor para 2025. Ou seja, o Flamengo numa normalidade
ganha 220 milhões e caso a LFU feche com um pay-per-view, que é o que estão dizendo, acho dificílimo chegar perto desse valor de 1.6, 1.7, já falei aqui, já fiz um vídeo a respeito, mas vamos considerar que consiga algo próximo disso, automaticamente eleva o contrato da Libra e, por consequência, os ganhos do Flamengo. É muito importante colocar as informações como elas são, porque a mídia, principalmente de São Paulo, ela não informa, ela desinforma, ela tem um viés e ela conta uma narrativa enviesada. E o que prejudica, ela acaba desinformando. Daí tantos comentários que vão tirar 280 milhões, o Corinthians. Não, gente, o Corinthians, dando tudo certo, no melhor cenário, no bam, 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 ganha 220 milhões. Não tem como ganhar mais que o Flamengo, porque se o Corinthians ganhar 220 milhões, significa que automaticamente o Flamengo vai ter um acréscimo no seu contrato com a Globo via Libra. É simples assim. E isso desmistifica essas narrativas equivocadas, para ser bem gentil, né? Porque eu não entendo se é por falta de um entendimento, por falta de conhecer os números ou por simplesmente ser de forma intencional, desculpa, para criar a desinformação. Então, é época de narrativa, né? A gente vê jornalistas com essas narrativas, independente da credibilidade ou do nome que tenham, eles também têm narrativas. E fica aí os números para quem queira contestar. Eu costumo dizer sempre que os números não mentem. Às vezes, eles não dizem toda a verdade. É preciso você ali esmiuçar. Mas quando você esmiuça, eles não mentem. E esses números estão mostrando que, por pior que o Flamengo tenha ido na negociação com a Libra, via Libra com a Globo, porque sim, perdeu o valor o Flamengo em relação ao que ganhava antes. Já fiz um vídeo a respeito, porque pensava que ia ter outros ganhos em relação a uma futura liga, mas ainda que tenha perdido em relação ao que ganhava até 2024 e em relação ao que vai ganhar em 2025, ainda que tenha perdido e aparentemente sim perdeu, ainda assim vai ser o clube que mais ganha dentro de todos os clubes brasileiros. Importante destacar que desde quando começou-se a discutir os direitos de mídia, começou-se a negociar, a comercializar os direitos de mídia, o Flamengo sempre foi o clube, desde quando começou-se a comercializar direitos de transmissão, cota de TV, o Flamengo sempre foi o clube que liderou essas receitas. Nunca deixou de ser o clube que liderou essas receitas em momento algum, o que mostra de forma robusta a liderança do Flamengo em todas as linhas de receita do futebol brasileiro, inclusive nessa, que é uma das principais. Por isso, chamado Flamengo de trem pagador do futebol brasileiro, ou a referência financeira, aquele que estabelece o teto. E o teto é o Flamengo, não é o Corinthians, tá bom? Os números estão aí e comprovam. Bom, quero saber a sua opinião a respeito do vídeo. Se você gostou, deixa aqui seu like, é muito importante. E claro, comente aqui o que você achou do vídeo, ou o que você concordou, quais são suas dúvidas. Compartilhe com seus amigos, é muito importante porque tem muita desinformação, muita gente falando o que não sabe ou que pegou de informação errada, o que é pior. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, grupo de WhatsApp, com cachorro, papagaio, o que for. Compartilhe esse vídeo para que essa informação chegue ao maior número possível de pessoas. Claro, não esqueça de deixar o joinha, o like, se inscrever, ativar o sininho e até a próxima.